Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, como tema da nossa primeira videoaula, a gente vai estar revisando potenciação. Para começar então, o que é potenciação? Qual que é a ideia de potenciação? A gente precisa lembrar que quando a gente tinha lá uma soma de várias parcelas iguais, a gente conseguia representar essa soma utilizando a multiplicação. Um exemplo aqui é esse aqui, 2 somado 4 vezes, por ele mesmo 4 vezes. Seria 2 mais 2 mais 2 mais 2. E a forma que a gente representava essa soma por meio de multiplicação é pegando 2 e multiplicando por 4, certo? 2 vezes 4 dá 8. Percebam que esse formato aqui da multiplicação ele é bem mais simples e prático de resolver. E a potência ela possui essa mesma ideia, só que em vez de representar uma soma de parcelas iguais, a potência ela vai representar o produto de fatores iguais. Por exemplo, nós temos aqui 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Quando a gente faz essa multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. E uma forma de a gente representar essa multiplicação em forma de potência seria 2 elevado a 4, que é igual a 16. Certo? Agora, para a gente compreender mais formalmente o que é potenciação, o estilo desse número aqui, da aparência desse número, a gente vai ver a definição de potenciação. Definindo, então, na potenciação, a base A, que é essa base daqui, é o fator que se repete na multiplicação. Então, grava aí. A base A é o fator que se repete na multiplicação. Quando a gente volta aqui no nosso exemplo, quem que é o fator que está se repetindo na nossa multiplicação? É o número 2, certo? Que é a nossa base. E nós temos também o expoente. O que o expoente ele nos indica? Ele indica que é a letra N, que é esse número aqui que vai acima da minha base. Ele indica quantas vezes esse fator se repete, certo? Então, quando a gente volta aqui para o nosso exemplo, quem que é o nosso expoente? É o número 4. O que ele está indicando para a gente? Ele está indicando que a nossa base, que é o número 2, ela está se multiplicando por ela mesma 4 vezes, que é, nesse caso aqui, a gente já conferiu, que é o 2, ele está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certinho? Então, prosseguindo. Nós temos agora aqui algumas definições que a gente precisa compreender quando a gente está falando de potenciação. A primeira, toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Segunda, toda potência de base 1 é igual ao próprio 1. Terceira, toda potência de base 0, sendo o expoente maior que 0, é igual ao próprio 0. Certinho? Qual que é a chave agora para a gente compreender essas definições? A gente precisa voltar lá na nossa definição principal que a gente viu e retirar o seguinte, que o expoente ele indica quantas vezes a base se repete na multiplicação. Então, a gente vai gravar agora essa informação aqui para a gente conseguir compreender essas definições. E para compreender, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente comprovar o que está escrito aqui, o que essas definições estão nos dizendo. Exemplo, primeiro, 3 elevado a 1 é igual a 3. Qual que é a definição que está encaixando nesse exemplo aqui? É esse primeiro aqui, Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Então, a gente tem aqui o nosso expoente é 1 e a nossa base é 3. O que a definição nos fala? Que toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Ou seja, como a nossa base é 3 e o nosso expoente é 1, o nosso resultado aqui vai ser igual a 3. Mas como assim? Por que é assim? Por causa da nossa definição aqui, que o expoente ele indica quantas vezes a base se repete na multiplicação. Nosso expoente é 1. O que esse expoente está nos indicando? Que a nossa base está se multiplicando por ela mesma apenas uma vez, ou seja, ela só repete uma vez, ela só aparece uma vez. E então, o resultado vai ser a própria base, que é o número 3, certinho? Segundo exemplo, 29 elevado a 1. O 1 está indicando que o 29 está se multiplicando por ele mesmo, ele está se repetindo na multiplicação apenas uma vez. Ele aparece apenas uma vez na multiplicação. O resultado, então, é apenas
29, que é a própria base, certinho? Terceiro exemplo, a gente tem 1 elevado a 12, que é igual a 1. Qual que é a definição que encaixa nesse exemplo aqui? Essa é a segunda aqui, né? Toda potência de base 1 é igual ao próprio 1. Toda potência de base 1, tá aqui a nossa base, número 1, é igual ao próprio 1, independente do expoente, certo? A gente tem aqui o expoente, então, 12. Esse expoente está falando o que para a gente? Que a nossa base está se multiplicando por ela mesma 12 vezes, certo? Então, o que está acontecendo com 1? Ele está se multiplicando por ele 12 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, né? E sucessivamente até completar as 12 repetições do 1. E a gente sabe que o 1, quando ele multiplica por ele mesmo, independente de quantas vezes, né, for essa multiplicação, o resultado vai ser sempre 1, ok? Quarto exemplo, 1 elevado a 579. O 579, ele indica que a nossa base, que é o 1, está se multiplicando por ela mesma 579 vezes, né? E o resultado vai ser 1, como a gente já viu. No quinto exemplo aqui, a gente tem 0 elevado a 1 igual a 0. Né? Qual que é a definição que está encaixando aqui nesse exemplo? Essa é a terceira aqui, ó. Toda potência de base 0, sendo o expoente maior que 0, é igual ao próprio zero. Então, vamos verificar. Toda potência de base 0, a nossa base é 0, sendo o expoente maior que 0. Nosso expoente é maior que 0? Qual que é o nosso expoente? É 1, né? E 1 é maior que 0. Está falando que essa potência aqui de base 0 com o expoente maior que 0 é igual ao próprio zero. É igual a zero, então tá correto, certo? Mas por quê? Porque o 1, ele está indicando o que para a gente? Que o 0, ele está se multiplicando por ele mesmo, né? Ele está se repetindo na multiplicação apenas uma vez. Ele só aparece uma vez. Por isso que o nosso resultado vai ser sempre zero. E a gente sabe também que o zero multiplicado por qualquer número, né, vai ser zero. No último exemplo, a gente tem 0 elevado a 71. Né? O 71 está indicando que o nosso zero está se multiplicando por ele mesmo 71 vezes. E zero multiplicado por qualquer número, né? E até por ele mesmo, vai ser sempre zero. Vamos continuar, então. A gente tem aqui mais uma definição. Toda potência com base diferente de zero e expoente zero é igual a 1. Né? Então, vamos entender o porquê dessa definição. Para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conferir. 1 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. 9 elevado a 0 é igual a 1. E qualquer que fosse o número que eu colocasse aqui, com base diferente de 0 seria igual a 1. Mas por que disso? Por que está acontecendo isso? Por que eu tendo base diferente, essas bases estando elevado a 0 dá 1? Por que acontece isso, né? Vamos entender então, compreender por que isso acontece. Para a gente compreender isso, primeiro eu queria, né, que vocês resolvessem essas potências aqui, né? Vamos resolver aqui como é que a gente resolve essa divisão de potências de bases iguais, né? 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Como é que a gente resolveria isso? Primeiro a gente resolveria as potências, né? Porque na ordem a gente resolve potência e depois a divisão. Então seria 2 dividido por 2, né? Porque a gente já viu que todo número elevado a 1 é a própria base. Então vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Outro exemplo aqui, para a gente resolver, 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Isso seria 9 dividido por 9, que é igual a 1. Tá, a gente encontrou aqui que essa divisão aqui de potências, né, de bases iguais, dá 1. Né? E porque 2 dividido por 2 é 1 e 9 dividido por 9 é 1. Mas o que é que isso tem a ver, né, para a gente compreender essa definição? De fato, a gente vai ter que utilizar, isso está associado, essas continhas que a gente fez aqui, está associado agora a uma propriedade da potência que a gente vai estar vendo, né, nas aulas, em alguma videoaula de reforço posterior que a gente vai estar produzindo para vocês, certinho? Mas a gente vai precisar dela aqui para compreender essa definição, que é a seguinte: pela propriedade da divisão de potências de bases iguais, temos que. O que essa propriedade da divisão de potências de bases iguais vai nos falar? Né? A gente tem aqui os mesmos exemplos.
A gente tem o 2, que é a nossa base, e essa base ela é a mesma para o numerador e para o denominador, né? Então, a gente tem a mesma base para essa divisão. O que essa propriedade fala para a gente? Que divisão de potências de bases iguais, a gente conserva a base, que é 2, e subtrai os expoentes. Então, como é que vai ficar isso aqui? Conservando a base, que é 2, e subtraindo os expoentes. 1 menos 1, né? Que é o 1 do numerador aqui, o expoente do numerador, e o expoente do denominador é 1. Subtraindo os expoentes, 1 menos 1, a gente vai encontrar 2 elevado a zero. Aqui está o zero aqui aparecendo aqui, né? Esse zero aqui que a gente está tentando compreender ele apareceu aqui nessa propriedade, né? E quanto que dá esse resultado aqui? Ah, a gente já realizou aqui em cima, ó. E a gente sabe que esse resultado tem que ser igual a 1, certo? Então, 2 elevado a zero é igual a 1, né? Que é igual a 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Tá, mas será que sempre vai ser assim? Vamos testar agora com a letra B, então, né? Com o mesmo exemplo lá de cima. 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 elevado a 2 menos 2 vai ser igual a 3 elevado a zero. E 3 elevado a zero, a gente já viu que esse resultado aqui dessa conta tem que ser igual a 1. Então, percebam que quando eu tiver uma base diferente de zero, né, e essa base tiver um expoente como zero, o meu resultado vai ser sempre 1, por causa dessa propriedade aqui. Quando a gente resolve a propriedade, né, por meio da propriedade, a gente encontra esse expoente zero e a gente percebe que esses números que são elevados a zero, eles vão ser igual a 1, tá? Com potência, com base diferente de zero, certinho? A base ela precisa ser diferente de zero. Ou seja, sendo diferente de zero, todo número elevado a zero vai ser igual a 1, por essa propriedade da divisão de potências de bases iguais. Ok? E essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim ou para Ana Carolina lá no privado do WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer de atender as dúvidas de vocês, certinho? E não se esqueçam também de colocar o nome completo de vocês aqui nos comentários desse vídeo e de acessar o link do questionário que a gente preparou com os exercícios desse conteúdo, tá ok? Fiquem com Deus e até mais.